nesta noite maravilhosa, no quinto elo desta campanha, que fala sobre a lei do holocausto, que fala sobre o fogo do altar, mas nós vamos falar de duas coisas aqui, amado igreja, que na verdade é uma só. Abra sua Bíblia em Levítico 6. Nós vamos falar da lei do holocausto e da lei da expiação do pecado. Cada um prega de uma maneira, cada um prega de um jeito, uns fala do fogo do Espírito Santo, mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo colocar na minha boca. E é o que vocês vão receber nesta noite, irmã igreja. Glórias a Deus. E a gente vai andar um pouquinho dentro da Bíblia, porque eu gosto de pregar assim, né? Andando na palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Levítico 6, 8. Levítico 6, versículo 8. Vou ler até o 13, aí depois eu vou ler a lei da expiação do pecado, que está logo na frente, no versículo 24. Amém. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Amém. Vamos lá. Glórias a Deus. Levítico 6, versículo 8, que fala assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. 10. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. 11. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes. Ele levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. 12. O fogo, pois, sobre o altar. Esse é o título da campanha, tá? O 12 e o 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha dele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora, a lei da expiação do pecado. 24, versículo 24. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 25. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. Amém? Amém. Pode se sentar, amada igreja. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Aqui nós vamos falar do primeiro pacto e do segundo pacto. Aqui nós vamos falar do carneiro, que era o carneiro. Aí mais para frente nós vamos falar do cordeiro vivo, que era o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos falar de um pecado parcial, que era curado parcialmente, que era esse do primeiro pacto. Aí nós vamos falar do pecado universal, geral, daquele que deu a sua vida para curar e libertar todos os pecadores. Aí nós vamos falar do cordeiro vivo chamado Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, igreja, tremendamente a gente entende que quando se fala da lei do holocausto, nós sabemos que precisava de homens, sacerdotes, para fazer uma expiação do pecado. Quando se pecava, amada igreja, lá no passado, o que acontecia? As pessoas pecavam, e aí era levado até o sacerdote um cordeiro limpo, cordeiro sem mancha, sem mácula, aonde o sacerdote levava ele para o altar, ali se queimava para a remissão dos pecados. Isso acontecia, vamos colocar, diariamente, porque a palavra diz que o fogo tinha que queimar e não podia apagar, ele tinha que acender, e o fogo queimar o dia inteiro. Quando chegasse no outro dia, novamente tinha que acender o fogo, aquele fogo
pessoas eles dizem que esse fogo é o Espírito Santo, que esse fogo dentro de nós não pode apagar. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar do pecado. Eu quero falar da expiação do pecado. O que é a expiação do pecado? Eu pequei, eu errei. Lá atrás, eu ia até o sacerdote e ele fazia essa expiação do pecado. Queimava o cordeiro vivo, né? Como subia aquela fumaça, aquele cheiro suave até o Senhor. E aquele cordeiro, amada igreja, eram 2 cordeiros, queimava ali pela noite inteira. E aquele cordeiro, amada igreja, é o que expiava o pecado do ser humano, do homem, da mulher, daqueles que erravam, do povo de Israel. Impressionante, né? Aquele que não tinha nada a ver com aquilo, aquele que não devia pelo pecado, pagava pelos nossos pecados. Aquele animalzinho tinha que ser sacrificado para pagar o pecado do homem que havia errado. Aleluia. E aquilo, amada igreja, foi por muitos e muitos e muitos anos acontecendo. Mas aquilo lá já não estava mais valendo. Para Deus aquilo não estava mais agradando ao Senhor. Aí, amada igreja, nós vamos entender que isso aqui é a lei. Isso aqui é o tempo da lei. Moisés determinou essa ordem e os sacerdotes faziam, né? E a gente vai vendo em passagens, Abraão, a gente vai lendo em Jó, a gente vai vendo ali, amada igreja, nos livros dos homens que faziam sacrifício, eles subiam, né? Eucana, a gente viu na passagem falar de Ana, de Penina, que Eucana subia de ano em ano para fazer sacrifício ao Senhor. Então a gente vê falar muito do sacrifício, a gente vê falar muito na palavra do sacrifício do pecado, da lei do pecado, do holocausto. Mas eu não quero falar muito, eu não vou falar muito, porque o pouco que eu falar é suficiente, porque todos aqui conhecem da palavra, todo mundo sabe. Mas, amada igreja, hoje, trazendo para os tempos de hoje, presbítero Nelson, trazendo para os tempos de hoje, nós vamos falar do Cordeiro vivo, daquele que veio para morrer, daquele que veio para dar a vida por cada um de nós, daquele que veio para comprar os nossos pecados através de um sangue imaculado, de um sangue puro, de um sangue de um homem. E a Bíblia nos fala, amada igreja, que o pecado entrou por um homem, mas que esse pecado também foi zerado por um outro homem. Esse homem é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 53. Abra sua Bíblia, sentado aí, amada igreja. Vamos até Isaías 53. Vamos dar uma olhada para você ver. Deixa eu Aleluia. Já oriento vocês. Isaías 53, 4 e 5, amada igreja. É, Deus. Isaías 53, eu vou ler o 4, mas é o 5. Vou ler o 4 e o 5. Aleluia. Para vocês verem. Enquanto vocês procuram aí. Glória a Deus. 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aos 5. Esse é a chave para nós. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sanados. Aleluia. O nosso pecado, irmã Evelina, eles foram tirados de nós pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para tirar as nossas transgressões. O Deus Todo-Poderoso enviou aquele homem, porque o nosso Deus, Ele não suportava mais o sacrifício anual, aquele sacrifício que se fazia de 6 meses, sei lá, de ano em ano, tinha que ir lá, as pessoas pecavam, matar um cordeiro. Aí, presbítero Nelson, isso era de ano em ano. Isso aí já não estava mais valendo para o nosso Deus. O nosso Deus já estava farto dessas coisas. Aí Ele foi enviar o meu filho ao mundo, para que o sangue dele, quando for derramado, seja o sacrifício único. E aí Ele veio,
Ele veio e deixou o trono da glória, saiu do lado do Pai, do Aleluia. lado direito. Ele estava sentado no trono da glória, ao terceiro céu como o Pai. Ele veio. Aleluia. Ele veio se tornar um homem como nós, passar as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas angústias. Deixou a tua glória, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo tinha tudo, era espírito lá. É verdade, lá estava em espírito. Aleluia. Mas ele veio, o verbo se fez carne, a palavra nos diz isso. Ele veio se transformar em um homem sofredor, pecador jamais. Porque enquanto ele esteve na terra, ele não pecou, ele não blasfemou, ele não errou, ele andou nos caminhos do Senhor conforme aquilo que o Pai ditou. Ele fez tudo, ele cumpriu todas as leis. Amada igreja, as leis, os mandamentos do Senhor, não é 13, não é 10, não é 5, não é 2. Sabe quantos são os mandamentos do Senhor? São 613. Aleluia. A lei judeia lá, a lei lá dos hebreus lá, é 613. A lei dos hebreus, os mandamentos são 613. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a todos. O único homem aqui na terra que conseguiu cumprir todos os mandamentos é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Pingo, Deus. pingo, vírgula por vírgula. Aí ele vem, amada igreja, ele vem sofrer por nós, ele vem carregar uma cruz, Aleluia. ele vem ser coroado com uma coroa de espinho. Os judeus o rejeitaram, o povo de Israel desprezaram, o povo de Israel maltrataram, apedrejaram o Salvador. Aleluia. Ele veio comprar os pecados do povo, foi morto pelo próprio homem, mas estava escrito, isso tinha que acontecer, porque se não fosse assim, amada igreja, o que seríamos de nós? O povo de Israel queria Jesus como rei para governar para eles. No entanto, aquele povo lá, amada igreja, eles esperam ele até hoje, a vida do Senhor Jesus Cristo. Eles não aceitaram o Messias como seu Salvador. Aí, o amor do Senhor Jesus Cristo é tão grande, tão maravilhoso, que se estendeu, presbítero Nelson. Ele se estendeu para nós. Como eles o rejeitaram, como eles não aceitaram, Glória a Deus. aquele amor se expandiu ao povo gentil e a todos que estão sobre essa terra. Aquela morte que foi lá na cruz, que foi a remissão de todos os pecados, não foi só por aquele povo, mas foi por nós todos, irmão meu. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus, hoje nós somos livres do pecado. Aleluia. Temos pecado sim, mas não temos mais que fazer o sacrifício. Não temos que dobrar os nossos joelhos e confessar os nossos pecados como homem, como padre, como pastor. Nós temos que dobrar o nosso joelho diante do nosso quarto, da nossa igreja, falar diretamente Aleluia. com Ele, com o Cordeiro vivo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e hoje está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso contato é diretamente com Ele. O Senhor não tem que confessar pecado para mim. O Senhor pode até conversar comigo, mas confessar pecado, não. É o Senhor e Ele. Se o Senhor erra, se o Senhor mata, se o Senhor rouba, se o Senhor prostitui, né, faça o que fizer, vai falar diretamente com Ele: Senhor, me perdoa, eu errei. Ele conhece o teu coração, Ele verdadeiramente vai te perdoar. Se verdadeiramente o irmão estiver conectado naquele perdão, se verdadeiramente for um perdão de coração, Ele conhece, Ele sabe. Amada igreja, trazendo para os dias de hoje, presbítero Nelson, as igrejas, irmã Eveni, irmã Mara, homens aí da casa do Senhor, estão podres de pecado. Infelizmente eu tenho que falar isso. Podre de pecado. Pessoas maltratando, pastores maltratando as suas ovelhas. Pastor não vai conversar com a ovelha, deu um desentendimento dentro da igreja, aconteceu algo, eles não estão se importando, eles estão só se preocupando com o dízimo, eles estão só se preocupando com as ofertas. O verdadeiro amor já se esfriou. A Bíblia diz por aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria. Isso já está
Mais tempo, isso está acontecendo. O cumprimento da palavra está acontecendo de Gênesis Apocalipse. As coisas estão acontecendo, a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. O que está acontecendo e o povo não está se libertando. É muita falta de amor dentro da igreja. E ele provou o verdadeiro amor, irmã Eveli. O Senhor Jesus Cristo provou porque ele não tinha por que vir. Ele não era obrigado. O pai falou: filho, vai lá, salva aquele povo. Ele veio e se deu por resgate de cada um de nós. Ele nos adotou. Ele nos deu um livre acesso ao Pai, para nós falarmos: Pai, me perdoa, em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está lá. Ele é o único intercessor. Ele é o único caminho para chegar ao teu Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Nós temos que nos alertar, nós temos que nos policiar, nós temos que tomar cuidado. É verdade, irmã Mara, pastor José, nós vamos pecar, nós vamos errar, não somos perfeitos. O perfeito foi ele, que morreu lá e derramou o sangue. Ele foi perfeito porque tirou todos os nossos pecados. Aleluia. Mas aí o Altino não peca? Claro que peca. O Altino não falha? Claro que falha. Mas, amada igreja, eu falo para vocês do fundo do meu coração: se eu ofender alguém, não tem um pingo assim de vergonha de chegar até ele na frente de quem for, falar: me perdoa, eu te ofendi, eu te maltratei. Para mim não faz a diferença. Eu baixo a minha cabeça e chego lá e me humilho sim perante a pessoa, porque presbítero Nelson, o senhor sabe melhor do que eu. Quando o senhor conheceu a palavra, talvez não, eu era do mundão aí, eu não sabia nada da Bíblia. Hoje eu sei um pouquinho assim, o senhor sabe muito mais do que eu, mas o senhor sabe que se eu ofender o Senhor, eu tenho que pedir perdão diretamente para o Senhor primeiro, porque se eu entrar dentro do meu lar, dentro do meu quarto, e falar: Pai, me perdoa, eu ofendi o presbítero Nelson, a minha oração nem chega lá, a minha oração não me chega. Há um muro que não deixa que a minha oração, está em Isaías 59, 1 e 2, há um muro que diz que se eu estiver no pecado, que a minha oração não chega até o Senhor. O muro não deixa, o Senhor não ouve. Quer ver? Para não ficar na minha palavra? Não posso falar nada de mim. Isaías 59, presta atenção. Isaías 59, eu vou ler o 1 e o 2. Na verdade é o 2, tá? Mas eu vou ler o 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não pode me ouvir. Está vendo? A mão do Senhor está gravada, o ouvido também não, a mão do Senhor está encolhida. Mas, olha aí, o 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre eu e vós, e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se eu maltratar o presbítero Nelson e não me consertar com ele, não ir lá me direcionar, falar: presbítero, me perdoa, eu me prejudiquei, eu me fiz mal, a minha oração não chega ao nosso Deus. O Senhor disse que eu tenho que me retratar primeiramente com ele. E eu tenho visto tantas coisas, presbítero Nelson, dentro das igrejas, as pessoas maltratando, ofendendo, e não está nem aí, ovelha. E aí vem pregando a palavra, dizendo que o Espírito Santo está usando. Não está usando. Se o meu coração estiver poluído, o Espírito Santo não entra. Não adianta louvar, não adianta pregar, não adianta orar por revelação, porque se estiver em pecado, o Espírito Santo não vai usar. Aleluia. Não há essa possibilidade. Ou então a palavra do Senhor mente, Deus não mente. A Bíblia diz que só um mente: aquele que veio para roubar, matar e destruir. Esse é o pai da mentira. Esse foi banido dos céus, foi expulso de lá. Esse está aí dentro das igrejas, enganando o povo. Esse está, meu irmão. Esse está ludibriando, enganando os líderes. Os líderes se entregaram, fazendo coisas erradas, está levando as ovelhas por caminhos errados. Sai desse lugar, sai dessas igrejas, onde esses pastores não andam com Deus. Sai deles, porque a
Bíblia diz que esses pastores, esses falsos profetas, eles vão para o lado de fora, eles vão conduzir o rebanho com eles. Se afaste desses pecadores malditos. Glória a Deus. Aleluia. Não se engane, amado igreja. Não se engane. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é amor. Nosso Deus tem que visitar. Ele disse que nós temos que visitar. Ele disse que nós temos que olhar aquele que está abalado, aquele que está entristecido, aquele que se afastou da presença dele, da igreja, mas por motivo fúteis. Aleluia. Por motivo outro, coisa simples. Ele se afastou da casa do Senhor. Ele foi ofendido, foi maltratado. Pecaram contra ele, mas não pediram perdão. Deixaram a ovelha se afastar. Deixaram a ovelha sair do aprisco. Aí o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o verdadeiro pastor. Eu cuido das minhas ovelhas. Aleluia. Eu conheço elas e elas me conhecem. Elas sabem quando eu estou falando. Jesus Cristo é o verdadeiro pastor que cuida das suas ovelhas, que deu a tua vida por elas. É, amada igreja. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Quer ver mais confirmação? Quer ver? 1 Coríntios